Boa noite, seja bem-vindo para mais uma edição do Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, a TV que conecta o Rio Grande. Nosso assunto esta noite é o meio ambiente. Vamos tratar de um problema envolvendo um produto que para muita gente não deveria ser algo tão importante assim, por tratar-se de um produto diminuto, que não teria essa significação toda, diante de tantos outros produtos que poluem o mundo afora, como garrafas plásticas, sacolas plásticas e outros produtos, carcaças de eletrodomésticos. Nós vamos falar hoje à noite de um produto que mereceu até uma lei de proibição aqui em Porto Alegre, uma lei aprovada agora em dezembro, uma lei do vereador do PT, Marcelo Esgarbosa, que proíbe a utilização do canudinho plástico nos estabelecimentos comerciais que servem alimentos em Porto Alegre. Restaurantes, lanchonetes, quiosques, enfim, todo tipo de estabelecimento onde se serve bebida com canudinhos plásticos descartáveis. A partir de agora, a partir da sanção do prefeito Nelson Marquesan, que ainda não aconteceu, esse produto poderá ser banido dos estabelecimentos comerciais, os estabelecimentos sendo submetidos a multas. Agora, o canudinho de plástico, qual é a dimensão desse problema? O quanto ele é uma ameaça para nossas ruas, rios, lagoas e mares? Por isso é que nós vamos discutir essa noite com pessoas diretamente ligadas a esta questão. Estão conosco hoje à noite, aqui no Cruzando as Conversas, o presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, Francisco Milanês, representando a Agapan, a nossa tão conhecida Agapan, o presidente do Instituto Sustemplast e do Terceiro Congresso Brasileiro do Plástico, Alfredo Schmidt, a especialista em gestão de resíduos, consultora e perita ambiental, Maria Caravaggio, e o engenheiro químico e ex-presidente nacional da Associação Brasileira de Química, Eduardo Torres. Lembramos sempre que a sua participação é fundamental neste programa e a sua participação se dá como? Através das redes. Você tem no Facebook, através do facebook.com/RDC-TV digital, ou então pelo fone 51998159990 para você mandar a sua pergunta, a sua colocação, a sua observação pelo WhatsApp. Então, abrimos essa conversa e eu vou colocar já no ar para que vocês tomem a iniciativa. O canudinho plástico é um vilão? Existe algum exagero nisso? Estamos, de fato, diante de uma grande ameaça que precisa ser banida? Nós temos visto o mundo afora, a proibição acontecendo, já aconteceu, já há leis no Rio de Janeiro, no Paraná, outras cidades estão se mobilizando para isso, e mundo afora também já há proibição. Então, isso indica que realmente estamos diante de um problema mundial. Milanês, começa contigo, que conhece a questão ambiental há tanto tempo. Obrigado. Mas, pior é que é verdade, né? Mas, na verdade, nós estamos diante, como tu disseste muito bem, artigo indefinido, um vilão, né? Existem muitos, ele prejudica os animais. Talvez a iniciativa em vários lugares para eliminá-lo esteja baseada até no fato que nós estamos sofrendo no mundo, o Brasil em especial, uma grande epidemia de obesidade. O canudo ele ajuda a consumir muito mais dessa coisa que nós chamamos de lixo líquido ou refrigerantes de açúcar, né, baseados em açúcar. Então, ele diminui a percepção de sabor, né? E ele, inclusive, se a pessoa tomar, é famoso isso, desde que eu era guri, que se tomar uma bebida alcoólica de canudo, tu toma um porre tremendo, porque tu também não sente que está tomando. Então, o canudo não é bom para a alimentação, não é bom, ele não tem nenhuma função importante na sociedade. Por que eu estou dizendo? Porque ele mata muitos animais, ele como todos os outros plásticos, causa danos, mas ele é um plástico forte, né? A gente não tem a mesma facilidade de dizer, por exemplo, sacolas plásticas, porque elas têm um uso social importante que teria que ser planejado para ser substituído, enquanto que o canudo não tem nenhum uso, ou pelo menos eu não descobri até hoje, se tem, é muito escondido, é uma coisa secreta, é alguma utilidade importante para a sociedade, né? Ele é uma coisa que dispõe, porque tem, as crianças acabam pegando. Sabidamente, nós temos um problema de obesidade que pode até reduzir um pouco com isso, acho que não é tão significante, mas é um fato, uma influência. E, sobretudo, ele causa mal para os animais, que brilham, comem, se atrapalham, se amarram com canudinhos. Isso aí tem um monte de fotografias mostrando. A questão, na verdade, que está por trás disso, é que eu acho que nós temos que pensar
e aqui não é nenhuma novidade, a questão do plástico, né? Porque os plásticos podem ter usos nobres, né? Mas hoje eles estão com usos muito vulgares que não contribuem. Na verdade, eu entendo que muita gente dependa disso, mas que eles não contribuem para a natureza. As sacolas plásticas é um exemplo, quer dizer, é uma coisa totalmente evitável, as pessoas poderiam ter sacolas de lona, de couro, de pano e etc., reutilizáveis. É mesmo papel. E até mesmo de papel. E hoje, por uma facilidade, por uma questão de preço, ela tomou o mercado, né? Só que elas causam muitos problemas, né? Eu já conheci cachorros, inclusive, mortos, animais, inclusive, a gente fala da fauna natural, mas animais domésticos, vacas e coisas, comer plástico e parar o rumen, etc. Então, é um problema grande, ele impermeabiliza o solo, ele causa muitos problemas na natureza. Eu acho que a gente tem que começar por aquilo que é dispensável. O canudo é totalmente dispensável, a não ser que a minha ignorância desconheça uma utilidade nobre para ele. Ele é totalmente dispensável. E outras coisas nós temos que aprimorar, temos que fazer coisas degradáveis, plástico degradável. Acho que temos que aprimorar a nossa química para ir ao encontro dos interesses de preservação humana e da natureza, né? Então, isso é um caminhar tecnológico que precisa acontecer. O canudo é uma coisa muito Existe o chamado plástico verde, né, com outras características. Me permite um pouco, eu gostaria de... Por favor. Eu já conheço o Francisco de algum tempo atrás. Eu gostaria de ponderar algumas coisas que eu acho que são fundamentais a respeito disso. Primeiro, o canudo, sim, ele é muito importante para diversas coisas, diversas atividades, diversas situações na vida humana. Por exemplo, uma pessoa que tenha se recupera de uma hérnia de hiato, de um câncer de esôfago, ela precisa de canudo para se alimentar. Essa é a primeira coisa. Então, existe uma função nobre. Mas a lei até contempla essa exceção, né? Não. A lei contempla essa exceção depois de um artigo que eu fiz, que saiu no Jornal do Comércio há 2 meses atrás, falando sobre isso. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que é importante dizer também que todo mundo, eu não sei se quando você fala que o canudo é dispensável, você está falando do canudo de plástico ou canudo de papel também? Qual é o canudo que você está falando? Dos dois? Ambos. Geral. Bom, então, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, quando você vai tomar alguma coisa, vai tomar um refrigerante, uma lata, você passa ali na hora do goiaba, vai tomar alguma coisa, você não, que você é uma pessoa adulta, mas uma criança, pega uma latinha, aquela lata contém uma série de vetores, você vai deixar uma criança tomar diretamente na lata? Não vai. Então, o canudo tem uma função enorme em evitar e transmitir vetores de doenças diversas. Então, eu começaria dizendo por isso aí. Você falou a respeito de uma questão de sacolas. Eu sempre costumo dizer, né, vale para sacola, vale para canudo, vale para tudo, absolutamente tudo. Artigos de plástico, artefatos de plástico, não tem perna, não tem asa e não tem nadadeira. Se ele está num lugar inadequado, é porque a disposição dele foi feita inadequada. Então, a responsabilidade disso é do ser humano, né? E o que me preocupa, na verdade, é que começam a surgir leis, que às vezes eu digo assim, que parece que tem gente que ouve o galo cantar e não sabe aonde cantou, que não são baseadas em situações fundamentadas. Por exemplo, eu acho muito importante a gente ter a presença de uma bióloga aqui para discutir, tem um fundamento no que ela pensa para a sociedade, para uma discussão. Entretanto, o setor plástico brasileiro, não estou falando do Rio Grande do Sul, estou falando brasileiro, em momento algum foi contactado para conversar, para sentar, vamos discutir? Existe um problema? Será que existe mesmo? Vamos discutir, vamos ver o que a gente pode fazer em comum? Nunca. Então, são feitas leis, são contactados médicos, são contactada a OAB, contactado. Agora, quem está diretamente envolvido nisso, né, não faz parte do processo. Eu acho isso, sinceramente, lastimável. Eu acho que todo mundo devia ser envolvido. Estou vendo que a Maria está ali com um canudo de vidro. O canudo de vidro, ele faz é a mesma coisa em relação à questão da sacola que você falou.
Canudo de vidro, eu, por exemplo, para minha neta, eu não daria um canudo de vidro para tomar alguma coisa. Eu acho extremamente perigoso. Mas não é só isso. O canudo de vidro, você vai ter que lavar para utilizar de novo. Então, você vai pegar água limpa e devolver água suja para o meio ambiente, com detergente e tudo mais. A sacola que você falou agora é a mesma coisa. A sacola reutilizável, como alguns gostam de dizer, é uma sacola que você tem que lavar ela de 2 em 2 dias. Isso aí não sei o que estou dizendo. A Universidade do Arizona que falou e o Instituto Biológico de São Paulo que fez as análises também. Né? Você tem que lavar de 2 em 2 dias por causa da acumulação de tudo quanto é tipo de bactéria nessas sacolas. Por exemplo, você compra carne, botou a carne ali dentro, pinga o sangue, acumula bactéria. Você compra um alface, bota ali dentro, acumula bactéria. Agora, a questão da sacola aqui, em qualquer parte do mundo, ela está muito mais envolvida ao custo envolvido, inerente, em que os varejistas vão ter que pagar do que qualquer outra coisa. A respeito disso também, se falou em material biodegradável ou não biodegradável, a tecnologia. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: no mundo todo, com exceção de algum produto chinês, que não é um produto assim de uma grande... que não tem uma qualidade assegurada, se produz 84 mil toneladas por ano de resina dita biodegradável. 84 mil toneladas por ano. Para o Brasil, são mandadas 200 toneladas por ano. Então, na realidade, material biodegradável, ele não existe fisicamente, ele é irrisório, não dá para se dizer que haja disponibilidade de material. Ao mesmo tempo, quando se fala em material plástico verde, que você comentou agora, o plástico verde, ele não é um material biodegradável, o plástico verde é um material de fonte renovável, que é diferente. Enquanto se obtém um eteno, vou falar isso, desculpe, né? Fica à vontade. Enquanto se obtém um eteno, por exemplo, se pode ter duas fontes, uma fonte fóssil, que é petróleo, você pode também obter o mesmo eteno de uma fonte renovável, que é o álcool. Você faz uma desidratação catalítica do álcool, tira um átomo de hidrogênio, uma hidroxila, tira a água, vira eteno e você vai produzir o mesmo produto que de fonte fóssil. Então, existem muitas coisas que se falam como mitos, como vilão, e desculpe, o canudinho não é vilão. Eu peguei até, a Maria trouxe ali, eu peguei 2 canudinhos também. Peguei 2 canudinhos aqui. Esse canudinho aqui, um canudinho de plástico, um canudinho de papel. Esse canudinho pesa 0,4 gramas, esse aqui pesa 0,9 gramas, mas ele é 20% menor. Então, para o mesmo tamanho, ele pesaria 1,2 gramas, 3 vezes mais. A vazão dele é maior. Não importa, não, a vazão dele não é maior, é que ele tem 2 camadas aqui dentro. Ele tem 2 camadas aqui dentro. Essas 2 camadas aqui dentro significa que torna o material mais pesado. Né? Então, se gasta muito mais energia, muito mais água para produzir este aqui do que para produzir este aqui. Então, quando a gente fala numa questão de meio ambiente, a gente tem que analisar também uma questão de ciclo de vida. Eu me dei o trabalho de abrir o canudo. Esse canudo que muita gente fala, quando ele vai parar, porque o problema não é, você falou, animais, um canudinho, eu só vi até hoje uma fotografia de canudinho, nunca vi nenhum animal enforcado num canudinho, mas eu vi uma fotografia que pode ser uma fotografia, que se for uma fotografia verdadeira, é uma coisa muito triste. Mas se ela for uma fotografia montada, que eu não duvido de nada, é um problema inominável, eu só vi uma, mas eu vou aceitar como sendo verdadeira. Este material aqui, ó, quando ele se degrada na água e se degrada, ele deixa de resíduo produtos que você não vê. Todo produto utilizado na confecção do papel, isso aqui tem 2 camadas, tem cola aqui no meio. Né? Isso aqui vai e fica no meio ambiente e ninguém mais vê. Este aqui flutua. Por que ele flutua? Porque ele tem uma particularidade, ele tem uma densidade menor do que 1. Todo produto que tem densidade menor do que 1, ele flutua na água. Se ele flutua, você pode retirar da água. E já existem projetos mundiais, né? Existe até um projeto holandês, ele está em fase piloto, de se retirar material da água. Por quê? Porque esse material tem densidade menor do que 1. O que está embaixo, a gente não consegue ver. E não é o caso do plástico. Maria, por favor, claro. Então tá. Primeiramente, obrigada pelo convite. Muito prazer estar aqui com vocês.
Em relação à legislação, ela não bane, tá? Até mesmo porque ela prevê aqui os casos de atendimento de pessoas com deficiências que estejam impossibilitadas temporariamente de sorver ali. Exatamente. Então, assim, ou crianças também, né? Chegou no estabelecimento, tem a necessidade, o canudo vai estar lá. Claro que a ideia é que se tenha esse canudo biodegradável, o canudo de papel, né? A partir do momento que a gente tem 79 milhões de toneladas de lixo sendo produzidas no Brasil todo ano, tá? Desse montante, 32% são de materiais potencialmente recicláveis e que não chegam, e só 4% conseguem chegar nas centrais de triagem, a gente tem um problema aí de gestão muito grande, né? E a questão dos canudos, ela traz, estudos apontam que o canudo dura, em média, 10 minutos. Ele é um produto e passa a ser um resíduo, um lixo, em 10 minutos. Tem a necessidade desse consumo, né? A gente fala assim, para crianças, né? Os pais carregam as mamadeiras dos filhos, os utensílios dos filhos durante muito tempo. Por que não continuar carregando um utensílio como um canudo, né? Um canudo reutilizável, que tem hoje em dia, que tu compra, que vem com a escovinha, que tu pode higienizar, é substituir um utensílio por outro. Educa, né? E já cria uma consciência, né? Ambiental. Mas desculpa te interromper, mas aí nós estamos falando da ideia das pessoas transportarem habitualmente um canudo? Exatamente, exatamente. A gente não carrega dentro da bolsa escova de dente, pasta de dente, carrega junto. Uma mulher até é mais fácil. É mais fácil. Tu carrega escova de dente contigo? Na mochila. Na mochila, exatamente. Exatamente. Vamos nos modernizar e carregar mochilas com canudos. Vamos lá. Então, assim, é substituir um utensílio, né, para as crianças pequenas, e a gente criar esse hábito, e essas crianças vão continuar com isso para o resto da vida, né? A questão é a gente poder fazer a consciência ambiental, e essa legislação, ela é muito mais do que simplesmente a proibição do canudo. É a discussão do uso dos descartáveis, de produtos que são utilizados, têm uma utilização única e depois são dispensados. O modelo linear que a gente tem de extrair recursos da natureza, transformar em produtos, vender no comércio, a população usar e depois descartar. Esse modelo é insustentável. A gente precisa fazer com que se tenha uma economia circular. Mas, Maria, e voltar ao mercado. Mas aí é exatamente isso, Maria. Então, mas o problema, aí a gente entra numa outra questão também da composição dos canudos, né? Embora, que é um material de difícil, para se ter uma reciclagem, precisa ter 2 fatores fundamentais: viabilidade técnica e econômica. Se não tiver uma ou não tiver outra, não se faz. Sim. Agora, me permite uma coisa, Maria, deixa eu esclarecer uma coisa que é também... eu já conheci a Maria de um outro evento. Me permite dizer uma coisa que é importante. Eu escrevi um artigo esses dias, que saiu uma parte truncada do título dele, mas o artigo queria dizer o seguinte: fala-se em economia circular, Porto Alegre fala em proibição. Isso é um absurdo, totalmente absurdo. Tá. E aí, o que eu dizia? Por exemplo, o McDonald's, eu vou citar o nome, tá? Fica à vontade. O McDonald's, em São Paulo, em Alphaville, tem 8 lojas. Essas 8 lojas, nós fizemos um experimento, o setor plástico brasileiro fez um experimento em 8 lojas do McDonald's de São Paulo. Recolheu
os canudinhos dessas 8 lojas. E os canudinhos dessas 8 lojas, posso até mostrar uma foto, tem aqui, se transformaram em bandejas do próprio McDonald's e porta-canetas. Isto é economia circular. Quando eu te apresentei, 6 meses atrás, o projeto Tampinha Legal, lembra? O projeto Tampinha Legal... É perfeito. Perfeito, é exatamente isso. Nós temos que incentivar, e você está correta, nós temos que sair daquele modelo linear que as pessoas pensam em materiais descartáveis, porque esses materiais, eles não são descartáveis, eles são reaproveitáveis, que a gente, no meu ponto de vista, eu sempre digo, eu comecei a minha vida profissional dando aula, então eu tenho as veias correndo, eu tenho a educação correndo as minhas veias. Claro que dá, mas você vai utilizar material reciclável para fazer, para ingerir? Você vai utilizar para outras coisas. Você vai, claro, você não pode usar o material reciclável para fazer a embalagem de produto alimentício. Mas você faz? Não, hoje em dia até já tem plástico, algumas garrafas que a Anvisa até Mas, por considera exemplo, como isso aqui é polipropileno, material de canudinho. Tá? E muitos outros produtos. Então, a situação... Por isso que eu acho que é interessante a gente abordar esse tema da economia circular, porque esse tema é fundamental. Os recursos finitos, a gente vai começar a ter um melhor encaminhamento de tudo se primeiramente, a gente entender que a gente está passando por um processo de sair de uma economia linear para uma economia circular. Esse é o ponto fundamental. Esse é o ponto que a gente quer chegar. Bom, eu comecei a mexer com o meio ambiente lá para 1977, faz bastante tempo. E tudo que eu acompanhei de lá até aqui foi sempre proibição. Nossa linha foi sempre de proibir. Sempre punitiva. Sempre punitiva. Tá? E eu, sinceramente, não vejo melhoras que a gente tenha. Concordo com a Maria num aspecto. Essa lei serve para uma coisa, pelo menos, nos fazer discutir o assunto. Tá? Não vejo outra aplicação nela. E tenho um temor, que essa lei nos dê a falsa impressão de que a gente está fazendo a solução da nossa questão de resíduos. Nos dê a falsa impressão. No dia 27, agora, eu estava lendo aquele Jornal do Comércio e tinha uma publicação lá falando do DMLU sobre 45 coletores de recicláveis que eles colocaram no centro de Porto Alegre. Tá? Uma experiência nova, colocaram 45 coletores no início de novembro. E agora, em dezembro, eles tiveram que parar. Por quê? As estações de triagem para onde estavam levando não quiseram mais receber. 88% do que colocaram lá dentro era material orgânico. E esse 88% prejudicou os outros 12%. Entende? Então, o que eu sinto falta? Perdeu 100%. Uma educação. Exatamente. O que eu sinto falta, e não vejo isso, tem a lei da Política Nacional do Meio Ambiente que concedeu, entre aspas, e obrigou o envolvimento da nossa comunidade, do cidadão. A gente não vê ninguém capacitando a gente, não vê isso. Quer dizer, tu imagina que nós estamos fazendo 30 anos de coleta seletiva. 30 anos de coleta seletiva. Deixa eu fazer um comentário. O Francisco, ele foi um dos responsáveis, eu me lembro disso, pela criação da base da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Está certo ou errado? É verdade. Tá bom. Então, eu me lembro disso até hoje. Então, eu tenho que, vamos dizer, fazer também a correção, a informação, dar o crédito. Mas eu queria aproveitar... Deixa eu só fechar. Terminando. Quer dizer, depois de 30 anos de coleta seletiva, nós temos uma experiência desastrosa dessas, entende? De não aproveitar nada da coleta seletiva. Quer dizer, 10 anos não mantém... Tem, pelo menos, sei lá, uma informação junto, mas aqui precisa mais, a gente precisa envolver as pessoas têm que se envolver. E aí o que eu digo, o que eu observo as pessoas? As pessoas acham que lixo é um problema da prefeitura, não é delas. Não é delas. O problema da prefeitura, no papel é colocar o lixo na coleta da porta ali, vai levar, se vai levar para butear, se vai levar para incineração, não, meu, tem que levar embora. E não é assim. Quer dizer, não tem como a prefeitura dar uma solução se o cidadão não se envolver, se o cidadão não separar. Né? Mesmo assim, esse nosso sistema, depois de 30 anos, parece que 34% do que o sistema coleta é reciclável. Os outros 60% não é que não sejam, como é que eu vou dizer, não são orgânicos, são materiais que não conseguem ser reciclados por essa estrutura que foi montada, entende? Mas esse que foi agora a experiência foi desastrosa, 100% perdido. Eu gostaria de falar um pouquinho.
Permite interromper. Claro. Vem um pouquinho, que daqui a pouco nós vamos ter que fazer um intervalo para começar a discussão no bloco seguinte. Então, por favor. Em primeiro lugar, então, vou deixar o principal para depois. Isso. E eu vou falar o seguinte: responsabilidade do canudo é eternamente de quem fabrica, é corresponsável. Se o uso é dado mal social, eu que fabrico tenho que pensar isso. Né? Não posso culpar o outro e me eximir. Quem eu fabriquei, então eu tenho um passivo ambiental enorme. Na verdade, a gente não busca responsabilizar empresas. Ao contrário, nós queremos libertar as empresas de responsabilidade e, com isso, a gente tem que fazer. Tem uma coisa interessante. A proibição, por exemplo, vou dar um exemplo. Lei 82, escrita dentro da Agapan, Lei dos Agrotóxicos. O Rio Grande do Sul foi pioneiro, depois de 87 virou lei nacional com perdas. Não se tinha como, eram organoclorados dançando aí, BHC na cabeça das crianças, Neocid, né? BHC, tudo. Todo mundo se intoxicando. Se proibiu alguns e dificultou outros. Na outra semana, a Dupont tira o Dipel, por exemplo, do bolso. Acho que, mas tem controle biológico para... Se usava inseticidas toxicíssimos para o lagarta do soja, tinha um controle biológico, Bacillus thuringiensis. Por quê? Por que não estava no mercado? Porque dava mais lucro o outro. Entende? Então, existe uma coisa clara em meio ambiente, que é o seguinte: a sociedade, que é quem vai pagar a conta verdadeira, porque paga com essa saúde, inclusive as pessoas que trabalham com plástico pagam junto, porque é uma coisa, o planeta é um só, ela decide o que não quer mais, o que não é mais tolerável devido à tecnologia, devido ao momento histórico, e aí a criatividade da indústria plástica, etc., se adapta. Assim como foi a de agrotóxicos. Tinha todos os produtos alternativos, só que eles estavam engavetados porque o outro dava mais lucro. Claro, quanto pior, melhor, né? Se eu vender um lixo líquido, como são alguns refrigerantes de nome cola, por exemplo, e vender um suco, por mais sabotado que seja, um suco natural, sai mais caro, porque eu tenho que plantar esse aqui. Esse aqui eu pego açúcar e misturo com um monte de xarope e está pronto. Né? Então, a sociedade diz, não quero mais isso aqui, aí as empresas não vão quebrar, elas simplesmente se adaptam e, na sua competência empresarial e competitiva, elas produzem um suco natural, orgânico de preferência, e vendem a distribuição, toda coisa igual. Uma vez eu perguntei para o presidente da Baixo, ali na Câmara de Vereadores, queriam desratizar Porto Alegre, que consumia não sei quantos. Desratizar Porto Alegre é envenenar todos os humanos e os ratos vão rir, porque eles têm um ciclo muito rápido, o lixo vai continuar ali, eles vão ocupar de novo. Então, quem ganhava era... Mas, Francisco, Permite-te interromper, porque você já está nos levando, Agora então, já àquela vamos- discussão tá, que então ela é é. importante, nós vamos retomar, que tem a ver com esses mitos e lendas envolvendo a eterna guerra do poder econômico, do sistema produtivo e as oposições em função dos interesses ambientais, dos interesses da sociedade. É o que nós vamos retomar daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, Cruzando as Conversas, volta em seguidinha, a gente aguarda para você, hein? Não saia daí. Estamos de volta com o Cruzando as Conversas e essa noite discutindo a polêmica dos canudinhos de plástico descartáveis que devem ser proibidos, ou em princípio devem ser proibidos em Porto Alegre, porque uma lei já determinou assim, faltando apenas a sanção do prefeito Nelson Marquesan, que ainda não deu sinais muito claros do que vai fazer ou não, mas o fato é que a lei está aprovada e nós estamos aqui discutindo com especialistas nessa área para a gente poder chegar realmente a uma conclusão, a ter uma noção mais clara do quão vilão é o canudinho de plástico descartável. Estão conosco essa noite aqui o presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a pioneira Agapan, Francisco Milanês, o presidente do Instituto Sustemplast do 3º Congresso Brasileiro do Plástico, Alfredo Schmidt, a especialista em gestão de resíduos, consultora e perita ambiental, Maria Caravaggio, e o engenheiro químico e ex-presidente nacional da Associação Brasileira de Química, Eduardo Torres. No último bloco, a questão nos conduziu àquela velha discussão do poder econômico contra
os interesses da sociedade, enfim, aquela velha discussão que é muito cheia de mitos e lendas sobre a ambição, o poder industrial, a luta quixotesca de ambientalistas, etc. e tal. O que nós temos de concreto hoje? O mundo tem... Deixa eu só terminar essa introduçãozinha, que é só uma questão prática do programa. O mundo inteiro tem vivido transformações, a questão ambiental tem sofrido aí, né, tantos avanços, né, tanto na parte da luta ambiental quanto na própria preparação do sistema produtivo para se adaptar a novos tempos. Mas ainda há muita distorção, há muito preconceito, né, há muita dificuldade de uma compreensão mais verdadeira das coisas de forma mais sensata, mais realista. E é isso que eu queria colocar agora. Até que ponto nós evoluímos hoje para poder ter uma discussão realmente consistente sobre isso? Eu só queria esclarecer uma coisinha. Pois não. Esta lei não proíbe canudinho de plástico em Porto Alegre. Sim, ela estabelece algumas ela exceções. Proíbe em restaurante, quer dizer, Sim, no no supermercado. Claro, Sim, claro, tá? certo. Nos outros lugares vai ser livre o consumo, entende? Quer dizer, se não preparar a população, não vai resolver nada. Sim, claro. Né? Me Mas permite? eu queria só concluir aquilo que eu estava falando. Ah, sim. Eu falava sobre a desratização de Porto Alegre, o presidente da BASF presente na Câmara de Vereadores. Eu perguntei para ele se ele tinha condições, por exemplo, se ele quisesse fazer controle biológico de ratos, se ele teria condições de fazer. Ele silenciou e disse, não teria. Não teria porque um controle biológico é sempre mais caro que um controle químico. Portanto, ia baixar a lucratividade das ações, ele ia perder emprego. Digamos que se eu estou falando disso porque é bem importante para esse caso específico. Digamos que ele convencesse o presidente ao Conselho Superior do órgão. Eles iam topar e dizer, não, vamos ser agora Biobasf. Perfeito. E aí, todo mundo ia perder emprego, porque as ações iam cair, diminuir o lucro, iam cair. O fenômeno que nós dizemos hoje, é isso que eu estou respondendo, na verdade, a tua própria colocação. Eu não acho que o problema é o ganhar dinheiro ou o empresário. Acho que o empresário pode até ser solução. O problema é que nós estamos controlados por empresas SA que não tem dono. O dono está na bolsa, nem sabe que é dono. Tem ambientalista que é dono de empresa de agrotóxico e de plástico, porque ele botou no banco e o banco botou num fundo e o fundo lucrativo é aquele. Então, para controlar essas empresas, que não é o mal nem o presidente nem o conselho, é que ninguém sabe que é dono e as pessoas que regem são empregados. E eles precisam ter lucratividade. Então é um princípio. Esse princípio tem que ser mudado por lei. Por isso que eu tenho que proibir agrotóxicos para liberar as pessoas. Tenho certeza que todo vendedor de agrotóxicos vai dormir feliz sabendo que ele vende agora controle biológico, porque as empresas não vão fechar. Elas só vão mudar. Se o mesmo que vende plástico, ele vai vender plástico biodegradável e não plástico verde, que é outra brincadeira de marketing. Vai vender plástico biodegradável, já vai ser melhor, ou vai vender outro produto, porque quem sabe fazer uma embalagem, sabe fazer outra, quem sabe extrusar um produto, sabe extrusar outro. Tu sabe que muda a tecnologia, se adapta, mas o negócio é que existe uma demanda, como diz, né, o mercado. Se existe uma demanda por embalagens, essas embalagens vão ser produzidas. Mas existe plástico biodegradável? Não. Existe, mas diz não. em pequena quantidade. Não. Se é em pequena quantidade, que é irrisório, não existe. Mas se proibir, ele vai ser em grande quantidade. Não vai ser em grande quantidade. Depende. Jamais, por exemplo, seria possível usar plástico biodegradável na embalagem do alimento. Não Por pode. exemplo. Não pode. Por exemplo, porque vai degradar a embalagem e o Ele alimento vai ser fica exposto. permeável. Você vai botar o teu açúcar, botar o teu arroz. Você quer ver outro exemplo? Quer ver outro exemplo? O seu carro, o seu painel do seu carro, qual é o material? Tudo plástico. Polipropileno. Polipropileno, mesmo material do canudinho. Polipropileno. Se ele for biodegradável, você vai sair de carro e vai degradar vai desmanchar o seu painel. Mas isso se programa, né? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte... composição do material. Para cada uso, um tipo de durabilidade. Claro, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que as pessoas colocam assim, vamos usar biodegradável. Não é assim que funciona a coisa. Existe toda uma técnica, uma tecnologia para se fazer. Uma outra coisinha, só que eu acho importante é o seguinte. Quando o cara fala que é biodegradável, por exemplo, parece que o canudo de papel é biodegradável. Para quê? Para quê? Quando? Isso. Vai levar meses. É. Vai levar meses. Não, e que tipo de produto vai gerar? Vai gerar. Diz assim, exatamente. Glifosato é biodegradável. Fala assim, em não, coisas o tóxicas. papel é melhor. Para produzir papel, tu polui mais do que para produzir um plástico.
Então tem que ter esse tipo de vida. Isso. Essas Na verdade, coisas têm que ser feitas. A gente Não não é? pode demonizar. Não pode. Exatamente. Tá, Não pode dizer se porque- esse é melhor, aquele é pior. Calma, Não, né? até mesmo porque, assim, é uma cadeia econômica importante no país. A gente, e não somente uma cadeia econômica, mas todos os produtos hoje que a gente tem, o chiclete, a goma de mascar, ele tem componentes que vêm do petróleo, né? Então, exato. Então a gente não pode demonizar. Tá bom. Mas assim, o que a legislação ela traz é a discussão do uso de um produto que tem uma durabilidade muito curta. Tem, por exemplo, agora, né, entrando num outro tema também, dos copos. Existe um estudo que diz que um copo plástico dura 13 segundos na mão de uma pessoa. Do tirar do display, do usar, do beber a água e descartar. A partir do momento que a gente tem e o descarte não correto, e muitas vezes o custo, a viabilidade da própria indústria de fazer um novo produto, muitas vezes o plástico é mais barato tu comprar matéria-prima nova do que tu reciclar. Sempre. Né? Então, assim, aí acaba não tendo a viabilidade econômica de se fazer a reciclagem. Então, são materiais que têm que se discutir, são produtos que têm que se discutir a sua substituição. Esse material de uso único, ele não é viável ambientalmente, socialmente, não é viável e economicamente. Maria, deixa eu fazer umas Depende colocações. de substituir por quê? Né? Deixa eu fazer uma... No vestuário, né? Imagina se todo mundo fosse roupa de algodão. Primeiro é cara. Né? O pobre não ia É ter. produto único. Este é um produto de uso único. Hoje Um nós temos copo uma das maiores descartável é um produto de mundiais uso de único. microfibra. São trilhões. Deixa eu fazer uma colocação. Gerando problemas. Deixa eu fazer uma colocação. Antes de falar o que eu vou falar, eu queria dizer que esta é a primeira vez que o setor plástico brasileiro, e está sendo aqui no Rio Grande do Sul, está sendo chamado para discutir esse assunto. Primeira vez, não teve outra vez, não teve nenhum outro lugar, Rio, São Paulo, Brasília, lugar nenhum, está sendo aqui nessa emissora, essa é a primeira coisa. Tá? Então, e poder discutir o assunto com pessoas do nível do Francisco e da Maria é muito bom, porque a gente vai gerando todo um consenso. E a sociedade ganha muito. Ganha com muito. isso. A segunda coisa eu e o nosso setor não aceitamos a palavra vilão. Não aceitamos. Por quê? Porque não existe vilão. O vilão que está por trás disso é o comportamento inadequado do ser humano, é a falta de educação. Esse é o vilão. Então, tudo que a gente gasta de energia para tentar proibir, vocês devem lembrar a música do Caetano Veloso, é proibido proibir, lembra disso? Do teu tempo é do meu. Tá? É proibido proibir. Então, a gente aceitar uma situação dessa não está adequado. E eu gostaria de ler uma coisa para vocês. Eu tinha trazido um pequeno vídeo de 1 minuto, mas não ficou de acordo para ser passado, não está no formato do programa. O setor plástico brasileiro ele tem tomado diversas iniciativas justamente nessa direção que você está falando e que o Francisco está falando. Quais são essas ações? Por exemplo, realizou em Porto Alegre, o ano passado, em outubro, o 3º Congresso Brasileiro do Plástico em Porto Alegre. Criou o programa Tampinha Legal, criou outros programas na Serra Gaúcha, criou a rede de cooperação empresarial, onde se observa, desde a fabricante de matéria-prima até o reciclador, como a gente pode fazer para melhorar toda essa relação e ser uma coisa, em termos de design, ser tudo mais viável. Mas no Congresso Brasileiro do Plástico, nós trouxemos pela segunda vez o maior especialista sul-americano, que é um brasileiro, que é o professor Alexander Turra, conhece? Em lixo nos mares. Então, eu vou ler rapidamente aqui o que ele falou a respeito do canudo de plástico. Ele disse o seguinte, o tema dos canudos é interessante, porque o canudo passa uma mensagem simplista, que não é nem um pouco simples. Na verdade, o banimento do canudo encurta todo um raciocínio que é privado da sociedade, passa a ser privado da sociedade, de poder fazer escolhas, é que você falou, Maria, de poder olhar o canudo e pensar, eu preciso, eu vou usar, eu não preciso, eu não vou usar. Isso elimina a possibilidade de aprendizados que são fundamentais para evoluirmos enquanto cidadãos.
Tem várias iniciativas do Brasil trazendo essa proposta. Eu acho que, professor Alessandra Turra, além de pirotécnicas, elas são desvinculadas de um entendimento um pouco mais sistêmico do problema que a gente tem com relação ao lixo no mar, tirando um pouco o foco do principal problema, que tem que ver com a gestão de resíduos, que é o que você falou. Tá? A incapacidade das prefeituras fazerem uma estratégia de coleta seletiva e alimentar a economia circular. E aí o setor produtivo tem um papel tremendo. Este que está falando aqui, depois eu posso até mandar o vídeo para vocês, é o maior especialista sul-americano, é professor da Instituto Oceanográfico da USP, biólogo, master em biologia, o maior especialista. Então, é claro, o que eu acho é o seguinte, que tem muito edil, né, aí fazendo leis sem consultar ninguém. Você foi consultado para fazer essa lei que ele fez? Você foi consultado? Não. Ninguém pergunta nada, nenhum chama para discutir. O argumento é o mesmo das outras cidades, o mesmo argumento. O mesmo argumento. É o mesmo argumento. Então, nós só queremos, né, ter uma oportunidade de vir discutir. Dizer, olha, amigo, não é vilão. O vilão somos nós que não temos educação. Você vê uma coisa muito importante, por exemplo, na minha empresa, eu não fabrico canudo. Tá? Na minha empresa e muitas outras empresas, no sindicato, nós já estamos começando uma outra abordagem, que é o seguinte: você terminou uma reunião, tira as coisas que você tirou de cima da mesa, limpa e deixa a mesa do mesmo jeito que estava quando você chegou. Isso faz parte de uma atitude nossa de cidadania. Então, a educação, nós somos já velhinhos, mas a educação tem que começar por nós. A gente tem que começar a ter uma outra visão para poder avançar como sociedade. Sim. E passar essa mensagem para os outros que estão vindo. Porque senão, inclusive, você lembra quando teve a Copa do Mundo aqui em Porto Alegre? O pessoal se impressionou, né, com os japoneses que limparam. Agora, em Brasília, aconteceu a mesma coisa. Nós temos que começar a nos preparar para isso. Nós concordamos totalmente disso, exatamente. Nós achamos que cada geração tem que deixar o planeta exatamente como encontrou. Nós estamos tirando o petróleo que leva milhões de anos para ser produzido, estamos transformando em CO2 na atmosfera, aquecendo o planeta. Esse é um problema. Combustíveis fósseis, então o plástico está embasado nisso. Só que o plástico isso tem que ser pensado. Sim, 5%. Sim, 5%. Eu sei, ninguém. Mas eu quero dizer o seguinte: não, a gente tem que assumir as responsabilidades de cada coisa. Eu não posso dizer, a pessoa está se matando porque ele é um fraco, ele usa cocaína. Eu posso traficar porque é uma liberdade ele escolher se ele quer ou não. Então a gente vai liberar a coca, liberar o crime, porque a pessoa escolhe se ela quer morrer ou não. Então, acho que não é assim. Acho que existem um Estado. O Estado foi criado para defender o povo, que é uma criação moderna para defender o povo. Você está de acordo? E esse Estado legisla para proteger esse povo. Então, se uma coisa mata, o cara quer vender e diz, não, a opção dele é comer peixe que ficou no sol o dia inteiro, tudo bem, mas o Estado proíbe. Assim, o plástico... Nós temos que, entende? Eu concordo contigo, nós temos que dialogar. A gente nunca é procurado para dialogar, mas a gente concorda e a Agapan... Você foi procurado para dialogar sobre isso? Sim, sobre isso sim, mas eu digo, teve essa reunião, a Agapan é a primeira entidade ecológica do Brasil, tem 47 anos de trabalho voluntário, não tem nenhum interesse econômico por trás da Agapan. Então, nós deveríamos ser os primeiros a ser convidados. E a gente ia dizer, olha, não leva mal, eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, muitas vezes eu não posso ir. Mas nós não somos convidados, entende? Então, a gente fala dessa tranquilidade. Nós temos que sentar, de fato, e construir o país onde nós queremos viver. Eu vou te fazer uma proposta mais ao final do programa. Não, perfeito. Mas, entende? Eu só quero... O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Um olhar maior, não é o olhar específico qualquer coisa precisa de educação, mas a educação não é a responsabilidade do não educado. A responsabilidade é minha, que estou lucrando com aquilo, e o não educado está dando um final infeliz para a coisa. Né? Agora, a pergunta também que a gente tem que fazer é se teria um final feliz para aquilo, ou teria um final só menos infeliz. Mas isso são longos debates. Eu acho que o canudo, da forma que foi colocado nessa lei, que, aliás, como foi dito, foi copiado, que as coisas boas, elas se repicam. Nem sempre boas, né? Às vezes Sim, as ruins também. Mas eu acho que boa, nesse caso... Ela foi colocada porque ela não está proibindo casos necessários, e eu acho, sinceramente, eu criei 2 filhos, eu nunca compraria um canudo desse. De vidro? E nunca dei para eles um de plástico. E nunca dei para eles um refrigerante. E eles têm saúde total. Hoje eu já tenho netos com saúde total.
porque eu evitei um mundo que poderia prejudicar, inclusive, a capacidade reprodutiva deles, como a gente vê em várias coisas sobre plástico. Mas não é essa a questão. O que eu acho assim, ó, nós sabemos que existem pessoas, tem inteligência na sociedade para resolver os problemas, e nós temos que encarar que as coisas que são problema aos pouquinhos, não pode ser de soco, pode se proibir o plástico, mas tem que ir gerenciando para que as empresas consigam se adaptar, entendeu? Então eu acho que o caminho é diálogo. Mas o planeta como está muito ruim. Mas, essa Fernando, geração que está nascendo agora é estéril. Francisco, vou dizer uma coisa para ti importante. Tem muita gente que diz o seguinte, que planeta nós vamos deixar para os nossos filhos? Né? E eu digo, que filhos nós vamos deixar para o planeta? Porque se nós não dermos educação para esse pessoal, não adianta. Não, mas eu sei, mas nós vamos deixar filhos estéreis, não é problema. Nesse aspecto não é problema. Essa geração já está toda estéril, que está tentando reproduzir agora, os que estão nascendo, mais ainda. Por quê? Produz estrogênio, dentre outros, por exemplo, ftalatos dos PETs, bisfenol A. Não, só um pouquinho. Não. Onde é que tem bisfenol A, Francisco? Bisfenol A tem desde a obturação de cárie até as películas verniz de latas de enlatados. Tá bom, mas ok. Mas alguns exemplos? Tá bom, mas no plástico, onde é que tem bisfenol A? Não tem. Não, estou falando de plástico. As resinas de coisas são plásticas. Não, a resina interna não é plástica. Aquilo ali é uma resina alquite, alguma outra coisa, não é plástico, não. Ali não tem bisfenol A. Bisfenol A não entra em contato com alimentos. Maria. Não, bisfenol A, 70% das enlatados europeus Mas têm bisfenol A. Mas enlatado não tem produto plástico. É outra resina. É uma resina. Não é plástico, pode ser uma resina alquídea, outra resina. Tudo bem. O bisfenol A é proibido em plásticos, não tem. O único lugar, só um pouquinho, o único lugar... A obturação não é plástica essa, Não, só um pouquinho. Não é plástica, só um pouquinho. O único lugar onde se encontra bisfenol A, né, nos plásticos, como a gente os conhece, é no policarbonato, que é usado em lanterna de automóvel, não tem em outro lugar. Tá, e as obturações de dentes também não são plásticas? Não, eu não sei te responder isso. Não vou. Nem imagino. Não vou te o responder mercúrio isso. também, né? Sim. Não vou te responder isso, porque eu não sei. Eu não sei, não conheço. Eu não conheço essa química. Então, vamos voltar para os canudos? Voltemos aos canudos. Alfredo, A lei dos canudos. Então, embora não tenha participado da construção aqui, da legislação, eu considero essa legislação uma lei local de impacto global. Se a gente pegar aqui o Réveillon que teve na Orla do Guaíba, né, que com certeza ficou como de Copacabana, 400 toneladas numa noite, né, e de resíduos, né, porque a gente não produz lixo, a gente produz resíduos. A partir do momento que a gente mistura o resíduo potencialmente reciclável, né, com o resíduo orgânico, aí sim a gente tem lixo. Né? Então, esses canudos, junto com outros resíduos, né, Guaíba, Laguna dos Patos, Oceano Atlântico, né, ganhando aí, então, exatamente. Então, a partir do momento que a gente tem um regramento, tá, uma proibição nesse caso, um regramento, na verdade, porque tem aqui, uma né, limitação. É uma limitação pequena, exato. Felizmente pequena. Mas tem. Então, ela é, sim, uma legislação local com impacto global. Eu trago aqui que a gente estava falando sobre educação, né? Saiu uma pesquisa Ibope, que foi encomendada pela cervejaria Ambev agora, metade do ano, tá? De 2018, que 97% das pessoas entrevistadas dizem achar importante a reciclagem. 66% sabem pouco ou nada sobre coleta seletiva. 75% das pessoas dizem não separar os materiais recicláveis na sua casa. Ou seja, um quarto, uma pessoa para cada quatro. Nós continua pecando décadas após décadas, e por mais lições que o mundo esteja dando, ainda pecamos na educação. E pior, olha só, 77% sabem que os plásticos são recicláveis, mas 40% não sabem que as garrafas PET são recicláveis. Gente, garrafa PET é de plástico. Né? E aí, assim, ó, falta a base, falta a educação. Então, a partir do momento que a gente não tem uma educação, e isso reflete a população brasileira, sim, a gente tem que proibir esses materiais de uso único.
a indústria ela não vai perder, a indústria ela tem que se adequar e aproveitar essas oportunidades que tem para poder fazer novos produtos Maria, social e ambientalmente corretos. Maria, me permite discordar de ti. O volume de plástico envolvido no canudinho é inexpressível. Mas o canudo mas só um pouquinho, é a só um pouquinho, ponta. só um pouquinho. Isto aqui é inexpressivo frente a todo o resto. É nada, nada, tá? O que eu não concordo é com a proibição. Eu não posso concordar com uma proibição. Primeiro porque não foi discutido. Saiu uma lei que não foi discutida. Eu não posso concordar com isso. De antemão, não posso. Eu acho que existem muitas coisas que podem ser feitas em conjunto e não são feitas porque não existe interesse do poder público. O poder público não quer, não pode, não faz esforço, não se esforça, por exemplo, para mudar a tributação dos produtos reciclados. Uma série de coisas que você sabe que está no nosso dia a dia e que as coisas não evoluem por causa disso também. Mas eu acho que a gente tem que ter uma posição clara de que não é correto o proibir. Por outro lado, para informar, eu não vou dizer aqui porque vai fazer parte de um trabalho que o nosso setor, o Instituto Sustenplast, está fazendo agora, deve começar por março, abril. Nós temos exemplo ao longo dos anos que campanhas educativas bem feitas produzem um resultado enorme. Nas nossas islas, não vou falar aqui porque ainda estamos na fase final de elaboração, mas existem exemplos claros. Eu vou dar um. Quando o Brasil teve um problema de falta de energia elétrica, a questão nos 10, 12 anos atrás, houve uma campanha maciça do governo, né, e todo mundo economizou energia elétrica. Por quê? Porque houve uma campanha bem feita, inteligente, que foi no âmago do problema. Tudo isso aqui, para mim, é justamente isso. As pessoas têm que ter uma ideia clara do que é e como fazer. Quando você fala, e o Eduardo falou também na questão do lixo, separar o lixo, na verdade, as pessoas sabem que um plástico é um plástico, não sabem que a garrafa PET às vezes é plástico, muitas não sabem, mas, por outro lado, a garrafa PET, será que as pessoas sabem que muitos dos tecidos, como a sua camiseta, possivelmente, o teu casaco, são feitos hoje com garrafa PET, a partir de garrafa PET? Possivelmente não sabe, né? Eu acho que muita gente sabe, é bem popular isso. Não, eu acho que muita gente não sabe. Talvez não. Eu acho que muita gente não sabe. Muita gente não sabe que um poliéster, né, que um tecido poliéster já foi uma garrafa PET no passado, né, porque o poliéster, o que é o PET? É polietileno tereftalato, né, que nada mais é que na classificação química um poliéster. Né? Então, muita gente não sabe disso. Não, eu acho que sim. Mas uma coisa interessante que se fala, que eu acho que é um pequeno... Porque as pessoas não são estudadas... Por que um setor produtivo tem que produzir e ele é o responsável por educar? Por que ele não educa? Se as pessoas estão mal educadas é porque o setor plástico não educa as pessoas a destinação. Eu não concordo contigo. Claro, porque o lucro é meu e socializa o custo. Mas isso aí é um conceito, eu acho, ultrapassado, porque, na verdade, o lucro é meu. Por que o lucro é meu? Eu acho que existe toda uma questão social, eu acho que existe, como eu te disse, o setor plástico brasileiro, de um modo... Isso é notório, é só você procurar no site, você vai ver, todas as informações estão ali, cada vez mais claro o que é o quê. Olha, eu vou te dar um exemplo aqui. Isso aqui eu mostrei em uma outra ocasião. Nós criamos aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, há 1 ano e meio atrás, no segundo Congresso Brasileiro do Plástico, um programa chamado Tampinha Legal. Você já ouviu falar? Ouvi falar. Bom, o programa Tampinha Legal, em 2 anos, ele passou a ser o maior programa socioambiental de caráter educativo da indústria de transformação de plástico da América Latina, em 2 anos. Fazendo o quê? Recolhendo tampinha. Em 2 anos, olha aqui, ó, a câmera pega isso aqui? Então, olha aqui, ó, em 2 anos, foram recolhidas quase 73 milhões de tampinhas. É aquela tampinha que o cara joga na rua, vai recolhendo. 131 toneladas de produto, que foi encaminhado para a indústria de reciclagem, que pagou a entidades assistenciais R$247 mil em dinheiro. Né? Então, quantos por cento isso é das tampinhas? Mas nós estamos começando. Eu comecei agora, eu comecei há 2 anos atrás. Os caras assaltaram uma escola para roubar. Exatamente. Nós começamos. Então, o que eu quero dizer para ti, Francisco, é o seguinte, não é muito? Não, não é muito.
Mas é muita coisa para quem começou há 2 anos. E, por outro lado, muito importante, como é que é feito o sistema desse programa? Todo mundo coleta, você é Minha Casa, condomínio, todo mundo coleta. Entidades assistenciais cadastradas, ou seja, que tem CNPJ e conta corrente de pessoa jurídica, recolhem o produto, entregam, separam por cores, você está dando trabalho para as pessoas, entregam para a indústria de reciclagem, a indústria de reciclagem paga direto para a entidade assistencial, não passa nada pela gente. E isso, o reciclador, devolve para a indústria de transformação. Então, nós estamos incentivando justamente a economia circular, a saída de tudo isso, né, de todo um problema, que existe um problema, não estamos negando o problema, existe um problema, nós estamos buscando a economia circular, por isso que eu acho que a proibição não é a coisa mais adequada, nós temos que incentivar a economia circular. Vamos falar mais sobre educação e como convencer a sociedade e o setor produtivo a se adequar melhor a essa nova realidade, logo mais depois do intervalo, Cruzando as Conversas volta já já. Cruzando as Conversas está de volta. Hoje à noite estamos discutindo a polêmica dos canudinhos plásticos descartáveis. Nós discutimos no último bloco, né, a questão da educação em todos os níveis da sociedade, né? E eu pergunto, aonde essa educação tem que trabalhar? Quem é que tem que tomar a iniciativa? É aquela velha história, nós temos que depender do poder público ditar todas as regras, as famílias têm que ser conscientizadas, quem vai trabalhar junto com a indústria, com o comércio, com a sociedade como um todo, por onde começar sem que seja uma iniciativa quixotesca, utópica, como a gente tem visto desde então? Bom, eu acho que foi dado um exemplo muito bom de iniciativa do setor plástico, que é fazer educação. Eu acho que é responsabilidade de quem gera, de quem produz e lucra com aquilo, e eu acho que a sociedade não deve trabalhar de graça para fazer isso, porque isso é um negócio. O negócio tem que pagar. Se eu vou separar lixo, tinha que pagar. Quer dizer, tudo isso, a participação tem que ser reconhecida, porque senão a sociedade paga o custo e um setor ganha o lucro. Eu acho que ele ganha o lucro perfeitamente, ele tem que ser responsável pela educação, pelas iniciativas, inclusive por exemplo, nós falamos de PET há pouco, os PET já causaram um monte de inundações por entupir, porque são hiperresistentes, né? E entupir, causar transbordamento de canais e coisas. Então, quer dizer, aquilo ali é responsabilidade de quem fabricou, né? É corresponsável, não tem como. Porque se ele pensar aquilo e os usos finais da vida útil daquele troço, seja de um canudinho, seja de uma garrafa, ele tem que, no projeto dele, incluir isso, senão ele nunca vai pensar isso. Se eu não penso na responsabilidade, eu nunca equacionarei. É o que eu sempre digo. Por exemplo, se eu tenho uma indústria de calçado e a minha embalagem mais barata é de plástico, sei lá, porque é mais leve, não sei o quê, eu nunca vou mudar, a não ser que eu seja responsável pela vida toda daquela embalagem. Aí eu posso pensar num papel ou numa coisa degradável, né? Porque eu sou responsável. Então, nenhuma empresa vai fazer isso, porque se ela fizer uma coisa que dá mais custo, por ser mais responsável, ela perde concorrência com a outra. Por isso que tem que ser proibido, que é uma forma de liberar todas as empresas para fazer o melhor. Mas agora me permite só complementar. A gente tem já há alguns anos vendo que o próprio mercado nacional e internacional começa a estabelecer medidas de regulação no sentido de, por exemplo, determinado produto não pode mais ser exportado para um país que já está mais avançado em termos de determinada legislação ambiental, se ele não tiver aqueles cuidados lá na sua produção. Isso já é um sinal bastante eloquente de que... Leis e leis. Porque se fosse pelo mercado não ia acontecer nada. Discutidas. Não, concordo, a questão é essa. Concordo. Não pode vir um vereador fazer uma lei que não fala com ninguém. Não, mas essa lei já é consagrada. Não é consagrada porque no Brasil... E ela falou conosco, por exemplo, falou com outros setores. E o setor industrial? Falou? Não falou. No Brasil inteiro não foi falado. Então, eu não posso aceitar isso que você está falando, porque a discussão tem que haver. Não pode você chegar só para a GAPAN e pedir a opinião dela. O setor industrial que fabrica... Eu volto a dizer, eu não fabrico canudo, o setor industrial tem que ser ouvido, tem que dar ninguém é contrário disso aí. Não é contrário, mas foi o que aconteceu, por isso que eu não posso aceitar uma lei dessa. Eu não sei, isso não dá para afirmar, não está presente aqui, eu não sei. Não, eu estou afirmando. Não, acho que alguém do setor plástico pode ter sido consultado. Não foi.
Não foi porque já fui. Faço Assim, parte mas do não posso dizer os ambientalistas não foram consultados. não. HPAN eu sei. Não. Não foi consultado. Eu estou afirmando isso aqui. Tá bom. Tá bom? Estou afirmando. Então, eu não posso aceitar essa questão de proibição. E todas as leis anteriores dos outros lugares que teve aqui dentro do não Brasil foram consultados. Eu sou diretor da Associação Brasileira de Indústria Plástica. Nunca, em nenhum momento, foram consultados. Então, consulta o médico, consulta o biólogo, consulta o advogado, consulta o dono do banco, consulta o setor plástico, não consulta. Então, o senhor acha que isso é resultado de uma cultura maniqueísta, segundo a qual o setor produtivo é sempre algum vilão que tem interesses escusos? Eu acho o seguinte, eu acho que existe uma tendência das pessoas... Você quer ver como é que era? Quando eu era guri, você era guri, se falava em matéria plástica, depois virou matéria. Né? Tinha o plástico quebrável e o inquebrável, não era assim? Né? Só que as coisas evoluíram e as pessoas se adaptaram a todos os benefícios que a indústria plástica traz para a nossa vida, para o nosso dia a dia. São benefícios imensos. Por exemplo, se nós pegarmos no primeiro Congresso Brasileiro do Plástico, nós colocamos, foi lá na Fiergs, nós colocamos um ônibus da Marco Polo, o esqueleto. Trouxemos um ônibus comum e um ônibus do lado que não tinha um componente de plástico. Ele era só um esqueleto. Por que o ônibus é assim? Porque, como ele tem plástico, ele se torna mais leve, ele se torna menos combustível, gasta menos a estrada, tem uma série de componentes positivos. Só que as coisas evoluem e pessoas começam a questionar, com razão, eu não digo, tem que questionar tudo, né? E começam a colocar óbices que muitas vezes não são comprovados. Né? Eu vou dar um exemplo de um óbice desse. A coisa começou assim. Plásticos ficam na natureza 100 anos. Foi a maior inflação, né, que existe por aí, é o tempo de vida útil do plástico. Depois falam, plásticos estão aí há 200 anos. Plásticos ficam na natureza há 500 anos. Ninguém sabe. Os plásticos existem como nós conhecemos, há 70 anos. Então, tudo que estão falando aí é chute, ninguém sabe. Eu já tive em diversas universidades nos Estados Unidos, na Inglaterra, ninguém sabe, não existe um estudo conclusivo para isso. O que eu sei é que eu nunca vi... 70 anos ele fica. Não sei. Eu não sei. Já está 70 e não conseguimos livrar do troço. Pode ser que ele fique 10 mil anos. É que ninguém sabe. Sim, é verdade. Ninguém sabe. Então, é um chute generalizado, entendeu? Mas não dá para aceitar. Às vezes é baseado em estudos. Mas e não existe nenhum estudo conclusivo. Nenhum. Eu sempre digo o seguinte, no dia que me apresentarem um estudo conclusivo, eu mudo de opinião na hora. Não existe isso. Sim, mas 70 anos você já sabe que dura. Não, eu sei que ele existe há 70 anos, mas eu não vi até hoje um artefato de plástico, né, nenhum, né, que não seja de efeito decorativo, um vaso que você tenha reciclado em casa, alguma coisa assim, né, com mais de 20 anos. Nenhum, nunca vi. Você já viu algum? Mas eles estão na natureza. Não é isso, tia. Mas acabou de dizer que o pessoal não diz que fica 100, 200 anos, ninguém sabe. Sim, mas as pessoas estimam. Mas estimam baseado em quê? Baseado em estudos. Mas não tem estudo convincente, conclusivo sobre isso. Pode não ter um estudo conclusivo, mas estudos têm fazer uma média não tem média. da tem vida. Média, não existe ciclo isso. de vida. As melhores universidades, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, que eu já estive lá, não existe estudo conclusivo a esse respeito. Não tem. Então, olhar para trás, carbono 14, olhar para trás, a gente consegue. Para frente, não. Bom, fiz uma pergunta sobre o sistema de educação. Um dos troços que me dá calafrio é quando eu ouço falar que a educação ambiental começa com a criança. Eu acho uma sacanagem, já transferiu o problema para a criança que está chegando aí, né? Nem usou o canudinho, já passa a ser o responsável por isso. Quer dizer, não dá para a gente esperar que as crianças vão mudar isso aí, nós temos que mudar de cara, de já. Então, eu acho que tem que haver um compromisso integral de todo mundo, tá? Então, quando eu olhei essa lei, uma das coisas que eu fui procurar é o seguinte, o que o cara vai fazer com a multa? Ele botou, a multa vai ser programas ambientais municipais. Pode ser uma praça. Pode ser uma praça. Então, eu acho que a gente tinha que exigir, quer dizer, bom, se isso aqui é para combater o resíduo, o descarte inadequado, o consumo, nós temos que aplicar nisto. Né? Então, seria uma... Tem que aplicar nisso, a gente tem que ter programa de gerenciamento de resíduos, tá? Porque isso é muito vago, quer dizer, a prefeitura pode fazer, bom, tem que arrumar a praça. Ela tem o seu plano municipal. Mas isso aqui não obriga ela a aplicar nisso. Por exemplo, a prefeitura cuida de praça, cuida de um monte de coisa, limpeza, né? Água, esgoto, entende?
Mas isso aqui, eu digo assim, isso é uma questão que nós temos A que multa enfrentar. poderia ser o mais objetivo e Exatamente, relacionado que poderia ser, era reinvestido em fiscalização. Mas aí a gente continua só na questão punitiva. Não, né? A acho que questão não é da só educação punitivo. não pode prescindir de atacar a criança. Não, eu quero falar de programa de educação para gerenciamento, coleta seletiva, separar direitinho. Tá? Eu só queria discordar de ti, Milanês, do seguinte, quando tu falasse que tem que contribuir, que na verdade tem que ser pago, né? Eu já verifiquei no exterior programas que o camarada vai, entrega a garrafa, né, lá e recebe, entende? Mas, infelizmente, no Brasil, nós não temos o conceito do centavo. E aí isso é um assunto que a gente fala em centavo. Não tem. O pessoal não tem isso aí. Ninguém anda com centavo. Não existe mais moeda de centavo. Né? Pô, tem umas 5 centavos aí que tu não encontra, né? Então, isso nós tínhamos que mudar. Isso aí. Nos Estados Unidos, tu vai lá, tu tem o troco, 94 centavos, o cara te dá 4 moedinhas de 1. Aqui a gente não quer saber. O mercado até arredonda para cima ou para baixo. Dá uma balinha. Dá uma balinha. Então, são coisas que a gente... Então, nós temos que fazer, claro, uma coisa adaptada ao Brasil, entende? Mas temos que educar todo mundo. Tá todo mundo. Entende? Deixa eu... Me permite, Eduardo, deixa eu fazer um comentário em cima do que tu falaste, assim, da educação, como fazer, temos que fazer. Eu vou falar sobre esse programa aqui. Sabe o que está acontecendo? Uma coisa muito interessante. Nós estamos fazendo oficinas de multiplicadores. O que é a oficina de multiplicador? Então, tem 20 entidades assistenciais que estão trabalhando com isso, no interior, por exemplo, né? Então, se traz para passar um dia em Porto Alegre, né, para aprender como é que funciona, porque o programa é muito completo, ele tem app, tem sistema de gerenciamento de dados, para entenderem como é que funciona. E essas 20, 30 entidades que vêm para cá, elas voltam para o interior para divulgar o programa e fazer o programa crescer dentro de uma atividade que é justamente essa que você estava falando. Uma criança, um adulto, pega, separa a tampinha por cor. Primeiro, é educativo, você começa a separar por cores. Uma vez, fazer um parênteses nisso, uma vez eu fui numa entidade assistencial lá na Zona Sul de Porto Alegre, o Educandário São João Batista. E nesse Educandário São João Batista, uma moça me falou o seguinte, que era muito bom porque as pessoas mais idosas que tinham mal de Parkinson, né? Para elas, aquilo, separar a tampinha, era extremamente terapêutico para elas. Eu não tinha a mínima ideia disso, né? Então, separam, entregam para o reciclador, recebem do reciclador o pagamento que você falou, entendeu? E a atividade, assim, vai se desenvolvendo e assim vai crescendo. Então, outras coisas no gênero vão acontecer. Em algum momento, a gente tem que tomar a iniciativa de fazê-las acontecer. Só não pode ser na base da proibição. Se não for, nunca acontecerá. Vai acontecer como esse programa, que é maravilhoso, recolheu 150 toneladas. Eu te perguntei quantos por cento é das tampinhas do Brasil, tu não disseste, porque não é 1%. Entende? Então, aí a gente está sempre dizendo, o maior sucesso da América Latina é um programa que não recolhe, sei lá, 1%, 2%, não sei quantos, das tampinhas. Então, nós estamos acumulando um passivo, entendeu? Ou seja, se a educação ambiental ou se os programas, eles não alcançam reduzir a destruição, pelo menos, seria o ideal estancar. Reduzir, nós continuamos acelerando a destruição a despeito desse programa. Então, é laranja de amostra. Embora a laranja, ultimamente, tenha tido outro significado, isso é uma laranja de amostra. Tem vários programas, por exemplo, de papel e de plástico, revistinhas. Esse número aqui é aproximadamente 7% do que se produz no Brasil. 7%. Tá. Há 2 anos atrás era 0%. Não, perfeito. Sim. Perfeito. Agora, Milanês, voltar para a garrafa de vidro, acaba a garrafa de PET. Meu amigo, é o seguinte, para lavar uma garrafa dessas, o cara usa soda cáustica. É que, na verdade... O cara tem um tratamento de soda cáustica, água quente, tratamento de efluente. Tem um custo ambiental também. Na verdade, a gente faz sempre o cálculo pela exclusão do outro. Será que não existe um terceiro material? Não sei se o terceiro material... Será que a água quente, a soda cáustica do passado é a forma de lavar no presente? Com certeza. Isso aí não tem. Quimicamente, tu não tem uma garantia. Por exemplo, aparece a barata lá no refrigerante, o cara vai punir o cara da cola. Lá, mas elas diluem tudo. A barata vira proteína na cola. As pessoas nem sabem, estão tomando às vezes funcionário da Coca-Cola que caiu ali dentro. Francisco, deixa eu te fazer Já aconteceu, né? Deixa eu te fazer uma proposta antes, tá?
que é o seguinte, em relação, nós estamos falando de Canudo, educação, etc. e tal, tá? Eu vou te fazer uma proposta. Temos um programa aqui, eu vou te fazer uma proposta de, junto à HPAM e o Instituto Sistemplast, fazerem um piloto, um projeto experimental de recolhimento de canudinhos. Não precisa botar dinheiro. Não precisa botar dinheiro. Eu vou dar um jeito de criar as opções. O teu instituto e o meu instituto fazerem Está proibido. Bom, tem um ano pela frente. Não. Veja bem, está proibido, mas não está proibido fora daqui. Aqui não tem, só está proibido fazer um piloto, da gente ver o que acontece, né? Fazer um recolhimento em alguns pontos, não é tudo importante, escolher um lugar, sei lá, um shopping, ou na Orla do Guaíba, né? Fazer uma amostragem significativa. Uma amostragem, para ver como se comporta e como é a evolução da educação das pessoas e como é que a coisa anda. O que tu acha? Não, eu não acho... Isso é uma ideia muito vaga, né? Mas, em primeiro lugar, eu não entendi exatamente o que a HPAM poderia colaborar. Não, amigo, o negócio é o seguinte, nós estamos com a HPAM, você se lembra, vou até relembrar, vou te lembrar uma frase aqui do... O que o José Lutzenberg dizia que era lixo? Lembra disso? Uma coisa que estava no lugar errado. O José Lutzenberg disse certa vez que lixo só é lixo se estiver no lugar errado, se estiver no lugar certo, ele é insumo. Lembra disso? Eu acabei de dizer, eu acho que eu lembro. Do insumo, entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, aquilo que iria ficar tirado, outro dia eu fui caminhar na Orla do Guaíba lá, né, eu não vi um canudinho no chão, mas tudo bem. De qualquer maneira, fazer uma proposta conjunta. Né? Não, como eu te disse, nós não temos nenhum preconceito, nenhum problema. Tá. Só tem que ter uma coisa que uma proposta que a gente acredite. Não, mas eu vou fazer. Eu estou te convidando para construir. Não, somos... Quem sabe não está nascendo aqui uma iniciativa que possa fazer diferença. Mas então, embora seja, volto na questão da legislação local com impacto global, né? O programa, nós estávamos ali aguardando, a TV, a RDC, é vista por vários países. Hoje a gente tem exatamente. Então, assim, na questão local, e principalmente aqui Rio Grande do Sul, 45% dos municípios gaúchos não tem iniciativa nenhuma de coleta seletiva, né? Então, com certeza, nós temos aí várias das cidades gaúchas, dos munícipes das cidades gaúchas, que estão assistindo esse programa agora e que estão revendo o seu conceito de usar um produto que vai levar 10 minutos para virar Maria, desde 2010... já teria os municípios iriam que fazer isso. Deveriam já tem fazer, lei, já tem 8 exatamente. anos de lei e não mas fizeram então, nada. Mas não aí, é só lei, pois não é só lei. Mas aí que está, Eduardo. Lamentavelmente. Exatamente. A gente teriam os municípios que fazer os planos de gerenciamento de resíduos, planos de gestão de resíduos. Tu tem que ter a parceria da 54% não fizeram, senhor. Sim, eu sei disso. Então, o regramento, ele deve ser feito. Ele é importante. E, principalmente, volto a falar desde o início do programa, para esses produtos de consumo, de uso único. Não... Maria, esses produtos de uso único, eles não são produtos de uso único, eles são produtos reaproveitáveis. Eles vão, como você mesmo disse, eles vão entrar na cadeia da economia circular. É isto. Mas a partir do momento que a gente tem mais de 50% dos municípios gaúchos não tendo iniciativa alguma de coleta seletiva, ele não vai entrar. Maria, por exemplo, vou te dar um exemplo. O caso do Tampinha é legal, tem cidades do interior... mas tem um programa específico e eu vou dizer 7%. parabéns por esse programa. Falta 93%. Mas não, era 0 há 2 anos atrás, meu caro. Zero. Talvez vai continuar sendo 7%. Talvez seja 50% em mais 2 anos. Mas o nosso problema é um problema de 100%. A proposta para a HPAM... Nós estamos começando. Alfredo, então a proposta para a HPAM, ela tem que pegar um município que não tenha coleta seletiva e que não tenha uma legislação dessa, para fazer, então, um projeto piloto para reciclagem de canudos. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Pode ser um município que não tenha a legislação, que, aliás, volto a dizer, para mim é completamente inadequada, porque proibir, para mim, é uma coisa que não faz parte do meu script, né? Mas pode ser um município que não tenha
Eu só lamento porque a gente não tem medições disso. Né? A gente nunca vai saber se isso aqui melhorou ou não, lamentavelmente. Vai melhorar, Porque veja bem, não vai usar. é que eu não vejo canudinho jogado por aí. Sabe Não qual é vejo. existe Aqui um no fenômeno estado, perverso que não é culpa do plástico, mas apenas o plástico é quem está lá, chama-se sacola de supermercado e canudinho de bar. O cara pega um refri, aí diz, tem um canudinho ali, ele pega 3 ou 4, entendeu? Porque ele se sente mais rico pegando, ele não sabe que é ele que está pagando o canudinho, que é ele que está pagando. A mesma coisa de saco de supermercado, as pessoas, tem gente que enche os bolsos. Por quê? Porque ela não sabe que está embutido no preço, quer dizer, a culpa aí nesse caso, a responsabilidade é dos supermercados e das coisas que não cobram uma taxa. Se o cara cobrasse 10 centavos o canudinho, sabe por que não a cobra? maioria não cobrava. Tu sabe por que não cobra? Porque dá a impressão que é de graça. Não, senhor, não é por isso. O preço seria seria cobrado 2 vezes, porque ele já está embutido no preço, você vai cobrar outra vez. Não, aí desembutir, é isso que eu ia dizer. Eu que levo coisa, quero não pagar. Não, e tem outra coisa, existe uma questão tributária, porque quando o material é dado, ele não é custo, ele é despesa. E no momento em que ele é então cobrado, entra custo, então ele vai pagar imposto de renda sobre isso. Então, existe uma diferença tributária nisso. Tá aí quando tu dá de desconto. Mas se dá desconto, ele está pagando de alguma maneira, vai ser custo igual. Essa lei foi feita no Rio e não pegou. Tu sabe disso. Essa lei foi feita no Rio de Janeiro e não pegou. Quem sabe o que está sendo discutido aqui não vai pegar, leve o tempo que levar. Como eu tenho que conduzir ao final do programa agora, eu quero fazer o que a gente tem feito, que é uma maneira mais efetiva da gente realmente encerrar o assunto sem ser de forma abrupta. Cada um de vocês vai ter 2 minutos para fazer uma consideração final, tá? Para a gente poder encaminhar, porque eu sei que o assunto renderia muito mais. Mas mesmo assim, eu acho que nós avançamos bastante hoje aí. Milanês, como eu tive que te interromper, então eu gostaria que tu abrisse essa rodada aqui para dar as tuas considerações finais sobre esse tema. Parabenizar vocês pelo tema, pela escolha também dos participantes e dizer o seguinte, nós entendemos que a questão deve ser discutida na sociedade, não tem pesos diferentes, o cidadão e a indústria, mas ela deve ser ouvida, é muito importante. Aliás, o certo era traçar estratégias evolutivas junto com as indústrias, né? De para onde a nossa sociedade vai e o que vai fazer. Isso é como eu vejo. Eu acredito em planejamento, então. Agora, o importante é isso. Os plásticos são derivados de petróleo, massivamente, que é um dos principais, junto com o carvão mineral, desequilibradores climáticos hoje, na medida em que nós estamos tirando milhões de anos de acumulação de CO2 pela natureza subterrânea e que estamos liberando na atmosfera. Então, a gente tem que pensar. E, fora isso, a poluição, os malefícios para a saúde, né, de vários produtos, componentes dos plásticos. Então, nós temos que pensar junto. Não é eliminar um setor e nem demonizar, mas é discutir como nós vamos chegar num planeta saudável, que hoje está piorando a saúde das pessoas diariamente. Isso não pode continuar acontecendo, é contra isso que nós lutamos. E a saúde da vida como um todo. A HPAN sempre defendeu a vida como um todo, porque todos os outros seres também têm direito à saúde, né? Então, a gente tem que equacionar isso da forma... E eu, pessoalmente, entendo que as leis, nos casos que estão claros, têm que ser proibitivas para que a gente passe de etapa e encontre outra solução. Os mesmos negócios. Alfredo, 2 minutos. Bom, eu acho que muito importante para nós todos uma conversa tão categorizada como a que nós tivemos aqui. Você comentou a questão de queimar plástico, fóssil. Eu só lembro, como o Eduardo falou antes, que é 5%. Se você não tiver plástico nos 5%, você vai ser queimado no flare de refinaria, vai ser muito pior, ou vai ser queimado como combustível, né? Os plásticos são muito importantes para a vida moderna das pessoas. Aliás, no Congresso Brasileiro do Plástico, tivemos um pesquisador americano que ele disse que o plástico é um material tão sensacional que se ele não existisse, ele teria que ser inventado, porque ele está presente em toda a nossa vida, em tudo, né? Mas eu acho fundamental que todos os aspectos sejam discutidos, né? E a gente possa discutir como a gente está discutindo hoje. Porém, eu não aceito proibição. Proibição é uma coisa que não faz parte do meu script de conhecimento. Eu acho que a gente discutir, chegar a uma conclusão que deve ser um determinado encaminhamento, tudo bem. Agora, proibir sem discutir como foi feito, para mim é inaceitável. Maria. Bom, primeiramente, obrigada pela oportunidade, um debate muito bom
e, ao mesmo tempo, que contribui muito com a sociedade. Tem muito a se discutir ainda, tem muito a gente trazer, principalmente a questão da educação ambiental, né, e das nossas escolhas. A gente está no nosso dia a dia optar, né, por produtos que são de uso único, né, e que na maior parte não conseguem chegar numa central de triagem para seguir o seu caminho e conseguir ser reciclado e voltar para a indústria recicladora, né? Então, a partir do momento que a gente não consegue ter essa cadeia totalmente fechada, né, e esse ciclo, né, então que nós optemos por produtos que poluam menos, que impactem menos. Eu faço também um convite, né, para os telespectadores procurarem o plano no site do Ministério do Meio Ambiente. Tem uma consulta pública sobre o Plano Nacional de Combate à Poluição no Mar. Tá? Então, que aí entra também a questão principalmente dos plásticos, né? Então, entrem lá, vamos contribuir, né? Vale a pena a gente entrar e é um plano nacional construído por toda a sociedade. Então, demora assim de 5 a 10 minutos as respostas, né? Para justamente a gente estar podendo criar políticas públicas e em se tratando de mar, né, em se tratando de oceanos, então é uma política pública que o Ministério do Meio Ambiente está proporcionando, mas é ligado à ONU. Né? Então, fica aí o convite para todo mundo participar, né, e fazer a sua parte. O principal é isso. Muito obrigada. Agradecer também a oportunidade, achar que foi muito bom, gostei mesmo. Tá? Bom, eu quero chamar a atenção para uma coisa que chama ciclo de vida, análise de ciclo de vida. Tá? A gente, quando faz essa análise de se é descartável, se é bom, se é ruim, a gente está preocupado apenas com a fase final, que é o descarte. Entende? Nós temos que nos preocupar com todo o ciclo. Entende? Todo o ciclo. Então, por exemplo, o seguinte, o cara diz assim, não, papel é melhor que plástico. Tá bom. Aí eu quero assim, mas o papel eu tenho que plantar uma árvore. Não, é bom, porque a árvore ajuda a diminuir aí o CO2. Mas e se usar defensivo agrícola? E se ele for mal aplicado? Entende? Então, tudo isso tem que sair. Então, infelizmente ou felizmente, não é uma coisa simples assim, esse aqui é ruim, aquele ali é melhor, entende? Esse tem que lavar, aquele lá não precisa lavar e tal. Tem que fazer uma análise de ciclo de vida. Para todos os materiais que a gente usa. Entende? Para transportar, qual é o que consome mais combustível, entende? Tudo isso, se pode ir e voltar. Então, é o que a gente tem que fazer. Para isso, a gente tem que estudar, evidentemente, e tem que todo mundo colaborar. Não é uma solução de um, de dois, de três. Todo mundo tem que colaborar. E eu acho que a gente podia sair daqui, nós, pelo menos, com um compromisso. Sempre que a gente puder, vamos tocar na história da educação. Cobrar, por exemplo, tem que educar para isso, não pode ser para qualquer coisa. Tá? Bem, então, em nome da RDC, eu agradeço muito a participação de vocês aqui no programa e, principalmente, eu gostaria de enaltecer não só a qualidade das argumentações, a consistência de tudo que foi dito aqui, com responsabilidade, com embasamento. Sem dúvida, isso é fundamental para a compreensão das pessoas. E enaltecer também o alto nível desse debate, né, que é o que realmente faz com que as conversas sejam produtivas e a sociedade, principalmente, saia ganhando. Nós agradecemos a sua audiência e convidamos você para estar aqui na próxima segunda-feira, já 10h30 da noite, aqui na RDC TV, com mais um Cruzando as Conversas. Boa noite e um bom fim de semana. Boa noite.